Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por esta oportunidade desta manhã, que é rara nas nossas vidas e que poderá, ó Deus, nos fazer viver bem-aventurados todos os dias, dependendo, ó Deus, do que aprendermos da lição que o Senhor tem para conosco dia após dia. Por isso, Pai querido, Pai amado, nós te pedimos graça nesta manhã, para que o Teu nome seja glorificado. Nós possamos descer às profundas águas do Teu Espírito e receber a Tua revelação, para sermos obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Pedimos que o Teu nome seja glorificado, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia, pedimos, ó Deus, a Tua palavra a nosso respeito nesta manhã, para que sejamos edificados, sobreedificados e sirvamos verdadeiramente de instrumentos para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Assim, pois, nós pedimos a Tua bênção nesta manhã, pois sem Ti nada podemos fazer, em nome de Jesus. Amém. Na sequência da nossa apostila, página 40, tem um estudo, alguns pontos de vista, algumas passagens bíblicas intituladas de Batalha Espiritual. Esse tema, batalha espiritual, você vê muita gente se exibindo com ele, você vê muita gente fazendo gracinhas com ele, quando na verdade não tem nada a ver o que tanta gente faz por aí. Apostilas e mais apostilas são vendidas, apostila de batalha espiritual, páginas e páginas que não acabam mais, tudo palhaçada. Essa batalha espiritual, ela existe, mas não como as pessoas têm dito. Batalha espiritual é muito simples, diabo, sai em nome de Jesus, acabou a história. Quem tem autoridade tem, quem não tem não adianta papo, né? Então, nós vamos ver alguns detalhezinhos do que consiste esta batalha espiritual, que eu diria é a menor lição na Escritura. Jesus Cristo simplesmente virou e disse o quê? Eis que eu vos dou poder. Acabou. Batalha espiritual. Eu já peguei uma apostila, sempre eu comento isso, que o homem, a apostila era até escrita por uma mulher, e ela dizia que nós só tínhamos condições de vencer com o Evangelho num determinado lugar se nós descobríssemos aonde eram os pontos aonde Satanás fixava o seu trono. Ou seja, imagina uma cadeira gigante de 4 pés. Então, cada pé é localizado numa área, numa cidade, num ponto, seja lá como for. Então, nós tínhamos que descobrir, segundo a ignorância, cada ponto aonde o diabo fixava o seu trono, para ali nós guerrearmos em oração contra aquilo ali. Por exemplo, um dos pontos, dizia alguns, seria a central do Brasil, era um lugar onde o diabo tinha esse trono, um pé da cadeira. O Corcovado seria outro. E assim por diante, besteira em cima de besteira. Porque antes que o Corcovado existisse, o diabo já estava por aí fazendo a sua obra. Não precisou fixar trono em canto nenhum. Diabo, de onde vens? Livro de Jó. De onde ele veio? Rodear a terra e passear por ela, né? Antes que Adão pecasse, o diabo já tinha força de influenciar sobre o ser humano. Não existia Corcovado, não existia Central do Brasil, não existia Rio de Janeiro, não existia, nem Brasil tinha sido descoberto. Então o diabo já estava aí fazendo a sua obra, né? Isso é o método que a gente aplica em ciência, chamado prova e contraprova. Ah, isto é consequência disso. Não, então vamos nos reportar para antes que isso existisse. E aí sim nós conseguimos chegar à conclusão de algumas tolices que alguns chamados evangélicos, só pode ser chamado, porque é besteira demais para um crente falar. Então, esse papo de batalha espiritual, isso tudo é conversa fiada. Quem tem autoridade, tem, e acabou a história. Não tem esse negócio,
eu vou, né? Sim, o jejum, né? Irmão, eu me consagrei, né? Eu me consagrei 21 dias de jejum. Aí nem queira saber como que foram esses 21 dias. Nem queira saber, porque você vai ouvir cada besteira, meu irmão. Você vai ouvir cada coisa que tem nem como ver. Já começa a ignorância do jejum. Desde quando deixar de tomar café pela manhã fortifica alguém contra o diabo? Isso não entra na minha cabeça. O meu culto tem que ser racional. Eu não entendo isso. Que jejum deixe ninguém mais forte espiritualmente. Não, mas está escrito lá. Tá escrito? Vai pesquisar, pode até estar escrito, mas não entra na minha cabeça. Eu nunca precisei de jejum para pisar na cabeça do diabo. E ele sabe muito bem disso. Então, você poderá ver depois o nosso estudo sobre jejum, está aí na apostila, não está? Você pode ter a sua conclusão. Então, aqui, seguindo, diz, só para dar uma introdução. Um dia, a harmonia do universo foi quebrada por uma das criaturas de Deus, que, fazendo uso do seu livre-arbítrio, resolveu rebelar-se. Isso está lá em Isaías 14, Ezequiel 28. O querubim que rebelou-se convenceu outros anjos a tomarem parte em sua profanação. Diz lá Apocalipse 12, 3 e 4, que diz que o dragão, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu. É a rebelião de Lúcifer, convencendo 1/3 dos anjos a segui-lo. Nem todos os rebelados estão livres, mas um dia todos serão soltos para cumprimento dos desígnios de Deus. Aquilo que já temos visto, nem todos os demônios que se rebelaram estão atuando sobre a terra. Eles serão soltos quando? No período da grande tribulação. O império das trevas estava quase absoluto quando os reis magos avistaram uma nova estrela, revelando que um novo império despontaria, ou está escrito, né, despontará. Então, lá em Mateus 2, começa Deus mostrando que traria sobre a terra de volta a sua autoridade. Qual o problema da igreja? É não vestir esta camisa chamada autoridade. Quem tem autoridade não faz aliança. Quem tem autoridade não entra em acordo. Não é assim? Jesus diz, eis que eu vos dou autoridade. Mas a igreja não reconheceu a sua autoridade. Então ela começou a entrar em acordos, ela começou a fazer alianças. Não, fez acordo e fez aliança, perdeu a autoridade. Nós não estamos aqui para fazer acordo. Presidentes, governadores, prefeitos. Não vamos nada. Quer sentar aí no banco e virar um crente? Pode sentar e virar. Que não tem acordo. Grande aqui é o Senhor Jesus. O resto, todo mundo é pó e cinza, todo mundo é pequeno. Porque o Estado quer fazer um acordo contigo. Não, mas eu não quero fazer acordo com o Estado. Nós temos as armas, vamos te perseguir, vamos matar. O meu sangue está aí, mas não tem acordo. Quem tem autoridade, tem. A igreja é um organismo independente. Sabe o que é independente? Ou seja, quem sustenta a igreja? Deus. É Deus mesmo? Se é Deus, nós não precisamos de mais nada. Amém? Esta é uma visão que faz parte desta batalha espiritual. Quem não tem a visão da batalha espiritual, nesse sentido, da soberania da igreja, da independência da igreja, o que acontece? Se perde no meio do caminho. A autoridade é um negócio que não se negocia. O maior não pode negociar com o menor.
Irmão, se Jesus não tivesse preparado para nós um negócio chamado coroa de mártir, nós dominaríamos o mundo até pela força. Como Sansão, como Jonatas, como Davi. É que Jesus preparou para nós também coroa de mártires. Senão nós nos organizaríamos, dominaríamos o mundo até pela força, porque nada nos poderia parar. Lembra de Eliseu e o exército lá em Samaria? Lembra de Josué com as pedras caindo do céu? Lembra de Moisés e o Mar Vermelho e as pragas no Egito? Só que Deus também preparou isso aqui, olha, martírio. Só por causa disso aqui, nós não utilizamos força, não utilizamos armas. Se martírio não fizesse parte da história do Evangelho, nós dominaríamos o mundo pela força. Só que martírio faz parte. Mesmo assim, nós temos a autoridade de dominar o mundo. Jesus falou, ide por todo mundo, quer dizer, pregai, implantai o Evangelho. Só que a igreja largou de mão a Constituição chamada Bíblia e passou a se submeter, entrar em acordos e alianças com o Estado. A primeira aliança foi feita com o Estado romano, não foi isso? Onde a igreja evangélica passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Ali começou a desgraça. Partindo dali, hoje nós temos as cópias dos batistas, das Assembleias de Deus, principalmente metodistas, presbiterianos, que estão tudo de acordo com o Estado. Quem tem acordo e tem aliança não tem autoridade, mas nós veremos que o reino que Jesus nos permite, nos concede, é um reino de autoridade. Então aqui, lá em Mateus 2, começa essa investida de Deus para reorganizar a sua autoridade sobre a terra, visto que Israel já estava perdido. Aí vamos ver aqui, diz, o poder do novo e eterno império. Então, quando entra Mateus, o Evangelho, por exemplo, Lucas, acho que depois tem a referência aí, Lucas 10, 19, Jesus diz que eu vos dou o poder. Em Mateus 16, ele diz, eu edificarei a minha igreja contra as portas do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você vê que 2000 anos, eu diria, 2000 anos de fracasso da igreja e a igreja continua de pé. 2000 anos de fracasso, acordo, alianças, medos. A igreja fugindo quando não era para fugir. 2000 anos de fracasso, porque hoje quando você olha para as igrejas, você vê procissão dentro da igreja, celebração de Páscoa dentro da igreja. Você entra nas igrejas, tem a Arca da Aliança, tem o candelabro, tem a mezuzá, distribuição de coisas, objetos ungidos, idolatria. A igreja fracassou e hoje nós ainda achamos poder de Deus. Porque há uma palavra. Jesus falou, ninguém prevalece contra a minha igreja. Então aquele que se volta para a palavra, esse se torna igreja. E esse vai renovando os passos da igreja sobre a terra. Quando Deus não pode contar com 1000, ele acha um e faz com um o que faria com 1000. Por isso a igreja sobrevive, a igreja está de pé. Que igreja? Não é igreja de um modo geral, são pessoas que você ainda encontra testemunhando das grandezas de Deus e da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Jesus funda a sua igreja, em Mateus 16, eu edifico a minha igreja
contra as portas do inferno, se ele diz contra, há uma versão que diz assim, né? E a outra diz, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Se ele usa essa expressão, significa que existe aí um conflito, um combate, uma guerra. Ou seja, nós estamos em guerra, né? Às vezes em algumas igrejas aí eles dizem assim, quem aqui quer aceitar Jesus? Aí alguém levanta a mão, né? Como se isso significasse alguma coisa. Isso não significa nada. Andar com Cristo não é levantar a mão. Andar com Cristo é apostar a vida no Evangelho. Então, alguém levanta a mão, bem-vindo à igreja. Mentira. Se alguém realmente quer Cristo, bem-vindo à guerra. Bem-vindo à batalha. Amém? Bem-vindo à guerra em que poucos sobreviverão. A maioria vai se desviar, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A porta que conduz à vida é estreita e apertada e poucos passam por ela, né? Então, vamos seguir aqui. Lá em Isaías 61, você conhece o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então você vê que aqui, esta profecia, ela inicialmente, ela vem falando sobre Jesus, não é isso? E muita gente prefere morrer aí. Não, essa palavra foi uma palavra profética para a vida de Jesus. Sim, mas lá em João 20, 21, quando Jesus aparece, ele diz o quê? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então o Espírito que estava sobre Cristo está sobre aqueles que se tornam igreja. Prova disso que ele disse, quem crê em mim fará os sinais que eu também fiz, e fará ainda maiores do que estes, porque eu vou para o Pai, ou seja, eu vou sair da dimensão carnal, vou estar podendo operar de volta na minha onisciência, derramando poder sobre a minha igreja, passeando divinamente no meio da minha igreja. Então, ele fez sinais, disse que nós faríamos, e ainda disse que os nossos sinais seriam maiores que os dele. Não confundir sinais com milagres. Ninguém fará milagres maiores do que o de Jesus. Se alguém ressuscitar um morto, ele já fez. Se alguém curar um paralítico, ele já fez. Qual é cura? Ele já fez as maiores. Amém? Sinais não são curas. Isso aí é outro detalhe para nós analisarmos com calma, porque muita gente se confunde nisso aí. Os sinais são tremendos e estão dentro de cada dispensação. Cada geração tem os seus próprios sinais. Lá em Mateus 28, 18, Jesus diz o quê? Ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando a guardar o que eu vos tenho dito. Então, o poder do novo império, ele consistiria em o quê? Em palavras. A autoridade da Igreja de Jesus Cristo hoje se resume, aliás, hoje não, sempre se resumiu em palavras. Quando você vê as pessoas lançando mão de qualquer outra coisa, né, que tem um irmão aqui, desceu logo aqui embaixo, ali mais à frente, aí tinha uma procissão, né? Alguém com um candelabro na mão, alguém com uma taça cheia de óleo e alguém vestido de branco, um grupinho que se intitulou de Assembleia de Deus. E ele perguntou, o que é isso aí? Não, isso aqui é para a gente levar na casa das pessoas para abençoar a vida das pessoas. Não, isso aí é conversa fiada, isso é demônio, isso é diabo. O diabo é que usa patuagem, evangelho não. Evangelho se resume em palavras.
Jesus esteve ali pertinho do Rio Jordão, chamou a água de santa. Mas tem uma turma aí dizendo, olha, essa água é do Jordão, vem cá pegar, R$100. Quem pode dar oferta de R$1.000 para levar a água do Jordão? Não é assim? Então, enganos em cima de enganos. Jesus esteve ali na terra de Israel e não chamou aquela terra de santa. Ao contrário, disse, maldita, amaldiçoou a figueira. E hoje tem um monte de gente dizendo que tem coisas de Israel que está abençoando a sua casa. Está abençoando ou amaldiçoando? Porque Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti. Amaldiçoou aquela terra que o rejeitou. O sangue de Cristo que caiu sobre aquela terra se tornou em maldição. É bênção para nós que cremos, mas naquele lugar onde ele foi rejeitado, ali se tornou maldição. Prova que hoje eles não têm paz. Israel, desde que Cristo partiu para o céu, Israel nunca mais soube o que era um dia de paz. Eles vivem monitorando tudo, o tempo todo, com medo de uma bomba, de um míssil, de um submarino. Eles têm medo de tudo. Qualquer estalinho que estoura, pronto, é alerta. Porque eles estão em completa maldição e falta de paz. Então aquela terra não tem nada de santo, né? Santo para o Senhor é aquele que crê na sua palavra e aposta a vida nisso. Lá em Marcos nós vemos a mesma situação e em Lucas o texto que nós falamos, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e não sobrou nada. Aí nós vamos encontrar algumas apostilas de uns mercenários, ladrões da fé, como se tem por aí, que dizem assim, não, irmão, tem casta de demônio, né, que você não consegue expulsar. Aí vem o ritual. Mas veja bem, Jesus está falando para a sua igreja que ele deu autoridade para eu vos dei autoridade para expulsar toda a força do diabo e nada vos causará dano algum. Veja bem, ele está falando isso para uma igreja restaurada, uma igreja real, uma igreja 100% igreja. Quando ele falou para os demônios, os discípulos assim, mas essa casta de demônio não sai a não ser com oração, né? A palavra jejum vem em colchete dizendo que não faz parte dos manuscritos originais encontrados. Então, quando ele diz, essa casta de demônio não sai, que os discípulos não conseguiram expulsar, lembra? Lá em Marcos capítulo 9, esta casta de demônio não sai a não ser com oração. Ora, a oração faz parte de uma igreja 100%. Não tem mistério nenhum. Né? Aí em Mateus lá capítulo 7, né, diz, Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? Jesus falou assim, por causa da vossa incredulidade. Ora, incredulidade não faz parte de uma igreja. Então os fatores ali que Jesus fala nas várias versões dos evangelistas, tem coisas que não fazem parte da igreja 100% e tem coisas que fazem parte da igreja. Então não tem novidade. Se você é igreja conforme o prumo da Escritura, acabou. Ah, mas tem demônio que é chefe. Tá bem, manda ele aparecer então. Se Jesus falou, vos dou poder para expulsar o diabo, quem é maior que ele no reino das trevas? Quem é maior que Satanás no reino das trevas? Não interessa a força do diabo. E o Espírito Santo que está em mim, não vale para nada? A minha fé, o meu conhecimento, o dobrar dos meus joelhos, o meu pagar o preço, as minhas renúncias, não vale nada? Eu quero botar a prova. Quero ver se vale ou não vale. Então, a autoridade é nossa, o poder é nosso para desfazer as obras do diabo. Então, não tem esse negócio de ritual, não, irmão, porque você, né? Saiu um camarada aí que disse que teve visões, eu até li as visões que ele teve, foi para a ilha de Pátimos e diz ele que jejuou 21 dias. Lendo o livro eu vi que não tem nada disso, ele não jejuou nada de 21 dias, conversa fiada eu já sabia antes de ler o livro, logicamente, porque ninguém pode jejuar 21 dias. Ah, e Moisés não jejuou? E Jesus não jejuou? Não, não jejuaram.
Jejuar significa quando o ser humano dispõe um propósito de fazer alguma coisa. Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito. É outra história completamente diferente. Moisés subiu ao monte e ficou na presença de Deus vamos assim chamar, num êxtase, onde contemplou maravilhas, aonde ele teve as visões, as revelações do tabernáculo, de arca e de um monte de coisa que deveria ser feita. Ele está numa presença de Deus inigualável, toda a sua necessidade carnal foi anulada. É diferente, mas se Moisés dissesse assim, eu vou subir ao monte e eu vou jejuar 40 dias, tinha morrido lá mesmo. Não foi isso que aconteceu. Não houve propósito de Moisés. Ele foi chamado ao monte e lá ficou sem saber o tempo que lá estava. Imagino eu que quando Moisés desceu daquele monte, não teve nem noção do tempo que lá ficou. Se ficou lá 1 minuto ou se ficou lá 40 dias. Ele não teve nem noção disso, penso eu. Então, tinha um camarada que dizia que tinha jejuado 21 dias na ilha de Pátimos, onde João esteve, e ele disse que recebeu revelações de anjos que apareceram para ele e contaram das catástrofes que aconteceriam nos 5 continentes, por aí afora. E eu fui ler, eu me interessei, consegui as profecias e estou jogando elas no lixo, tá? Estou jogando elas no lixo. O camarada precisa jejuar 21 dias, receber visita de vários anjos, para os anjos contar para ele o que eu leio todo dia na Bíblia. Que haverá fome, terremoto, peste, ora. Ele não precisava jejuar, viajar para a ilha de Pátimos, jejuar 21 dias, jejum lá do modo dele, receber a visita de sei lá quantos anjos, para contar para ele o que eu posso ler na Bíblia todo dia. Quando Daniel recebeu a visita de anjos, os anjos contaram para ele o que não estava escrito em canto nenhum. Não foi isso? Quando Zacarias recebeu a visita do anjo, quando Maria recebeu a visita do anjo, esses anjos trouxeram novidade. O que já está na Bíblia, a Escritura diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Vai lá para a Bíblia. Agora, não, eu preciso da presença, se eu ver um anjo descer, eu vou ser crente. Não, já está escrito na Bíblia os caminhos para você ser um crente. Então, isso aqui para mim é descartável. Mas isso aqui esse camarada vendeu um bocado de dinheiro. O nome dele é Samuel Doctorian. Não vou dizer que ele não seja um homem de Deus, longe de mim isso. Estou dizendo que o que ele chama de profecia, eu descarto. Não estou falando nada dele não ser um homem de Deus. Então, Jesus, voltando aqui, se Jesus nos dá poder, ele nos dá autoridade. Se ele nos dá autoridade, vamos voltar ao primeiro ponto de quando começamos. A autoridade, se você tem, você a impõe. Não é verdade? Imagina aí um empregado, o camarada está lá no trabalho dele, aí o patrão chega e, olha, faz isso aqui assim. Que nem eu, né? Uma vez. O patrão pediu para eu datilografar, na época, uma carta. Aí escreveu lá o português dele todo exibicionista e eu fiz curso de português. Eu passei 6 meses fazendo curso de português, uma vez, num colégio chamado Tamandaré. E quando eu olhei aquilo ali, eu vi um monte de conjugação verbal, tudo errada, tal. Aí eu peguei aquela carta, cheguei, tinha certa intimidade. Chefe, isso aqui, ó, não seria... O que o senhor acha? Pode botar assim, 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 assim? Fui mostrando, ele falou, não, com certeza é assim, assim. Eu falei, perfeitamente. Fui lá na máquina, digitei do jeitinho que ele pediu e lá foi. Ele assinou e pronto. Ele era autoridade. Não adiantava eu dizer, não, mas está errado. Eu não vou digitar, eu não vou datilografar uma conjugação verbal errada se eu sei a certa. Eu podia entrar nessa batalha com ele?
Não, eu posso entrar nessa batalha pelos meus princípios, pela minha fé. Quem visse aquela carta não ia dizer assim, poxa, esse datilógrafo era um burro. Não ia dizer. Ia dizer, esse diretor é um burro, assinou uma carta errada. Podia até sobrar para o datilógrafo, sem a pessoa conhecer a história, não é? Mas eu não tinha nada a ver com isso. Ele era autoridade. Então, lá está. Então, a autoridade, ele não quis nem negociar comigo. Ele não quis nem perguntar por que eu achava que estava errado. Se ele perguntasse, eu dizia assim, não, eu fiz 6 meses de curso de português, a conjugação é assim, 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 o radical é isso, e não sei o que lá, as exceções, podia até dar uma aula para ele. Mas como é que o camarada, que é a autoridade, é o diretor de uma empresa, vai imaginar que o empregado sabe mais que ele? Hoje, quando ele me encontra pelo caminho, ele vê que eu sei. Mas naquela época, ele era autoridade e eu era o empregado. Há tempos e tempos, situações e situações. Então, a autoridade não se negocia. Você pode até ouvir e concordar, né? Vamos dar um exemplo do que é autoridade. Teve um homem, Abraão. Abraão, na época em que as mulheres chamavam o marido de Senhor, ô tempo bom. Ô tempo bom. Ih, calma, irmã, não fiquem nervosas não, só uma brincadeira. Então, Abraão teve algo que a mulher dele falou para ele. O que foi? E ele não queria obedecer. A mulher dele, Sara, disse, despede Agar. Abraão falou assim, não, ela tem um filho meu também, Ismael, né? Ismael é um filho meu, eu não vou despedir Agar. Aí Abraão foi consultar ao Senhor. Aí o Senhor, o Deus vivo e todo-poderoso, falou, despede. Não falou despede. Falou assim, Abraão, ouve a tua mulher. Ou seja, a mulher tinha dito, despede Agar, Deus está dizendo assim, Abraão, ouve a tua mulher. Eu te pergunto, Abraão ouviu quem? A mulher ou Deus? Tem certeza? Entendeu? Então Abraão não negociou a autoridade dele com a esposa dele, porque ele era a autoridade. Não ficou negociando o que você pensa, o que você acha. Não, eu não vou despedir. Mas quando foi consultar o Senhor, dentro dos seus propósitos, poderia ter dito, Abraão, despede Agar. Mas não, usou esse outro parafraseado, né? Abraão, ouve o que a tua mulher disse. Então, despediu Agar, mas ouviu, na verdade, Deus. A autoridade é isso. Você pode ouvir todos, mas você tem que ter a decisão para tomar. No nosso caso de cristãos, nós temos uma autoridade que nos é conferida por uma palavra superior, semelhante ao caso de Abraão. Abraão estava acima de Agar? Sim, mas abaixo de Deus. Nós temos autoridades que já nos é conferida previamente na palavra. Já existem coisas na palavra que já estão pré-determinadas, são invariáveis. Se nós já recebemos o entendimento, aquilo já faz parte da nossa vida. Nada impede que nós venhamos a ouvir quem quer que seja, nada impede, mas a palavra não pode ser vituperada, a palavra não pode ser contrariada, a palavra não pode ser mexida, o prumo da palavra tem que permanecer. Hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande, muitos nem podem vê-la, porque chega aqui e vê, a igreja é tão pequenininha, ou é uma garagem, nem é uma igreja, como alguns já chegaram aqui e disseram, isso aqui não é uma igreja, não sei o que o camarada queria ver. Um templo católico? Tem um monte por aí, chamado de igreja. Então, a minha autoridade hoje, o pastor Tupirani, eu tenho autoridade? Sim. Tem uma série de autoridades.
eu sofro influências de várias vozes que procuram, às vezes, até me ajudar, me orientar, enfim, aquela mão amiga. Sim, tudo isso. E louvado e engrandecido seja Deus por todas essas pessoas tão bem intencionadas. Mas, meu irmão, não tem negócio. Não tem negócio. Eu ouço porque Deus pode falar por onde Ele quiser. E eu tenho conhecimento suficiente disso. Agora, quem quer que seja que tente me ajudar, a pessoa depois pode dizer assim, poxa, eu falei, o pastor me deu ouvidos. Tá, em termos, exatamente como Abraão deu ouvidos a Agar. É assim que eu faço. Poxa, essa proposta é interessante. Vamos ver o que o Senhor tem a dizer. Porque se eu sou autoridade nesse lugar para aparentemente fazer o que bem quiser, quantas vezes eu já quis tirar esse púlpito daqui e botar para lá? E eu não tenho permissão de Deus para fazer isso. Você tem ideia do que é isso? Não, pastor, mas ficaria mais bonito, bota uma cortina, faz não sei o que lá, muda o púlpito de lugar. Não vai alterar em nada, vai alterar em muito. Porque quando o púlpito foi para sair de lá e vir para cá, quem deu ordem foi o Senhor. Então, eu tenho autoridade para mexer nisso, mexer naquilo? Aparentemente sim, mas eu que estou aqui sei que eu tenho uma autoridade acima de mim. E Ele não negocia comigo. Jesus nunca negociou comigo. Ele nunca parou e disse assim, olha, isso assim, 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 o que você acha? Ele nunca perguntou o que eu acho. Sim, não, faz, desfaz, manda embora. Como já teve gente aqui, irmão, teu lugar não é aqui, segue seu caminho. Então, aparentemente, eu sou uma autoridade aqui dentro. Mas existe uma autoridade acima de mim. Eu não negocio com o irmão e Deus não negocia comigo. Então eu sou aquela antena. O Senhor tem que falar e eu tenho que obedecer. Ouço a todos? Claro. Afinal de contas, eu mesmo tenho orado para que Deus reparta o seu espírito de profecia e sabedoria sobre toda a congregação. Eu tenho clamado por isso. Porque daqui a pouco eu vou morrer, sei lá para onde eu vou. E a obra vai parar? Não. Quando eu for, Deus tem que levantar obreiros para continuar a obra. Não sei, o amanhã, quem sabe? Nenhum de nós sabe, né? Então, nós temos que desejar ver o crescimento da igreja e não o nosso crescimento pessoal. Amém? Então, meu irmão, esta batalha espiritual, Deus te deu uma autoridade tremenda enquanto você está submisso a Ele. Você está aqui embaixo e Deus está lá em cima. Aí você tem autoridade. E a igreja, como um organismo independente, a igreja é independente, está havendo uma briga terrível. Quem frequentou aí a história da igreja até deve ter ouvido, em que na União Soviética, que está se levantando aí, influenciando o mundo, querendo negociar com o petróleo do mundo todo, a União Soviética, para nós hoje, aponta como sendo a própria besta que vai se levantar. Na União Soviética está havendo um problema terrível, estão querendo que algumas não, todas as igrejas, elas como é que eles chamam? Se filiem ao Estado, né, como uma legalização. Então, essa filiação, ou esta legalização que eles estão pedindo das igrejas, está gerando um problemão. Porque tem igreja que falou, não. Tem igreja que está resistindo. Aí o que eles estão fazendo? Os imóveis da igreja, que eram alugados, eles estão impedindo a renovação desses imóveis. Propriedades da igreja, eles estão vindo com os seus argumentos, transformando aquelas propriedades em coisas ilegais, tomando as coisas da igreja. Enfim, qual é o objetivo? Dizimar a igreja. A Rússia, ela só quer igrejas que estejam
dependentes ou abaixo do Estado. Isso na Rússia. Mas o diabo também quer. Quando uma igreja se curva ao Estado, acabou o problema para ele. Não tem mais problema. Uma igreja que se curva ao Estado, ela prega o que o Estado quer. Você já foi em algumas igrejas e já viu a bandeira do Brasil? Bonito, né? Afinal de contas, verde, amarelo, azul e branco, né? Coisa linda, né? Isso é para pastor cego. Um pastor que hastia a bandeira do Brasil dentro da sua igreja, ele nunca vai falar dos problemas do governo, como João Batista fez, como Jesus Cristo fez. Ele nunca será um discípulo autêntico de Jesus Cristo. Porque ele é um defensor. Irmão, vamos orar pelas nossas autoridades. Vou orar para eles se converterem. Só isso. Não se converteu? Chicote neles. Eu não tenho pacto com eles. Você já foi em algumas igrejas e já viu lá sentado atrás do púlpito prefeito, governador, deputado, senador? Não. Jesus, quando mandou instituir esse púlpito aqui, e olha que ele é de pedra, hein, irmão? Não é fácil, não. Esse púlpito aqui só vai lá para trás homem de Deus. Não vai homem do Congresso Nacional. Essa igreja aqui não tem político. Nunca teve e não terá. Político aqui não entra. Nem como crente. Nem como crente. Então, a Rússia está pressionando as igrejas e aquelas que não se curvam, ela está procurando dizimar. Tem cada caso, irmão, de arrepiar. Cada caso terrível lá na União Soviética. A Rússia também tem outras coisas que ela tem feito. Bom, nós não vamos entrar em detalhes, senão nós estaremos falando de história da igreja. E se você quiser a história da igreja, às sextas-feiras você tem aí com o irmão Afonso ministrando muitas coisas interessantes. Nós então aqui vamos dar uma paradinha e já já a gente volta então.